aproveitar o início dessa Copa do Mundo Feminina de Futebol para falar sobre preconceito em relação às jogadoras. As jogadoras reclamam desse preconceito e com toda razão. O UOL fez uma reportagem, está lá à disposição, e ouviu jogadoras, ex-jogadoras, falando sobre esse desafio, esse obstáculo e essa luta diária contra preconceito que há anos ronda o futebol feminino. Elas ouvem desde futebol não é para mulher até precisa diminuir o tamanho do gol. Elas tentam ignorar as falas maldosas, diz aqui a reportagem, enquanto tentam, com a bola nos pés, provar o seu valor. O UOL conversou com essas jogadoras e nessa reportagem elas recordam os 40 anos de proibição do futebol feminino no Brasil. Ao falar sobre as diferenças técnicas, apontam episódios do futebol masculino, inclusive goleadas, falhas, como resposta para quem discrimina o futebol feminino. A gente, mais uma vez, vai falar disso, não é, Renato? Mas é tão importante que a gente fale e traga aqui, principalmente, as falas dessas jogadoras e ex-jogadoras, né? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui na Band News. Bom, vamos lá, né? Infelizmente, voltamos a mostrar na coluna Brasil em Retratos um retrato que não é muito bonito do nosso país, que é o retrato de um machismo incrustado, que faz com que boa parte dos homens se sintam superiores às mulheres e acreditam que têm o direito de desqualificar as mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Além disso, refletir uma insegurança que boa parte dos homens machistas em especial, tem, onde ele, ao invés de conseguir superar uma dessas jogadoras, ou simplesmente respeitar o desempenho que elas têm em campo, ao invés de tentar desqualificar essas mulheres, também despreza um pouco de história, né? O ouvinte talvez não saiba que Getúlio Vargas, há 82 anos atrás, fez um decreto proibindo a prática do futebol feminino, alegando que esse tipo de esporte não era compatível com o que Vargas chamava na época de natureza feminina. Quando você passa quase um século sem poder praticar um esporte, é natural que o tempo de aprendizagem dessa sociedade sobre o esporte se atrase. Isso tem um impacto, por exemplo, no desempenho técnico, que difere ainda os homens e as mulheres, que nada tem a ver com a capacidade dos homens e das mulheres de desempenharem um determinado esporte, tem muito mais a ver com essa reserva de mercado criado por homens inseguros, que não conseguiam enxergar a possibilidade das mulheres adentrarem com sucesso esse território que até então era o território exclusivo dos homens. Talvez, olhando para fora do Brasil, a gente encontre as razões dessa preocupação covarde, eu diria, que alguns homens têm com relação ao futebol feminino. Uma dessas razões é, por exemplo, o quanto que em vários países desenvolvidos, em que o futebol masculino como os Estados Unidos, por exemplo, futebol masculino se desenrolou e se desenvolveu ao mesmo tempo que o futebol feminino, nós encontramos seleções femininas que são campeãs do mundo, enquanto a seleção masculina não consegue passar nem das quartas de finais de uma Copa do Mundo. Eu estava vendo alguns desses relatos, né? Um dos preconceitos envolve as goleiras, né? As goleiras sentem muito isso e respondem muito a esse questionamento que fazem em relação à diminuição
das traves, né? A reduzir o espaço ali das traves. Eu estava vendo em uma dessas entrevistas, uma das goleiras falando o seguinte: há menos de 10 anos, a gente não tinha nenhuma pessoa para fazer preparação de goleira, para treinar as mulheres. É muito recente. Ela fala, as pessoas ignoram a defasagem histórica do desenvolvimento do futebol feminino. Então é o que você falou, né, Renato? É um desconhecimento histórico, inclusive, da proibição, do atraso que essa proibição provocou no desenvolvimento dessas atletas e do futebol feminino no Brasil, né? Não, sem dúvida nenhuma. Não poder jogar, por exemplo, Sheila, nas escolas. A gente sabe que muito da dedicação dos atletas que surgem começaram a praticar um esporte, isso para qualquer esporte, na sua adolescência, na sua infância. Se nas escolas, e vários ouvintes que estão nos acompanhando aqui lembram disso, que na hora de dividir os esportes na educação física, nós tínhamos muito mais as mulheres indo para o handball e para o vôlei, né, do que indo para o futebol. Muitas dessas escolas, até poucos anos atrás, nem tinham a possibilidade de ter o futebol feminino nas aulas de educação física. E essa é a primeira peneira, e todas as potências mundiais do esporte têm os seus atletas começando a ser formados no período escolar. Essa polêmica das traves é mais uma dessas polêmicas onde se tenta, em tese, e em geral são homens que pensam isso, resolver o que eles chamam do excesso de números de gols que tem muitas vezes nas partidas femininas, que tem muito mais a ver com a disparidade de oportunidades que cada uma dessas equipes teve. Mas não para por aí, Sheila. Acho que a prova cabal de como esse preconceito estrutural interfere no futebol são os chats de comentários de várias emissoras que estão divulgando a Copa do Mundo, mostrando os jogos, muitos como os canais de internet, como o Cazé TV, que teve que simplesmente fechar o chat de comentário dos internautas pelo simples fato que só tava piada machista lá. Piadas como vai lavar louça, ou fazendo comentários estéticos aí sobre jogadoras, né? Eu fico imaginando se fosse um campeonato de futebol feminino, de futebol masculino, se esses homens iam fazer comentários sobre o tamanho da coxa, né, do Neymar. Por exemplo, para saber se na coxa. Olha como aquele jogador da Croácia tá bonitão, e aquela jogadora da Suécia não tá meio. Aquele jogador da Suécia tá meio fora de forma, né? Se esses comentários seriam colocados aí em chats de internet, mostrando na prática, e eu queria voltar a falar disso, uma insegurança masculina. O meu amigo vai aprender a jogar bola antes de fazer comentários como esse. Renato, eu estava me lembrando aqui de um comentário, você falou, né, da Cazé TV, da TV do Casimiro, né, que teve que fechar os comentários justamente por causa dessa babaquice, desses idiotas que fazem isso, e comentários completamente desnecessários. E o Casimiro, recentemente, ele fez um comentário parecido com esse, sobre insegurança, tirando, né, uma onda e um sarro do pessoal que estava reclamando da atualização do FIFA, que é o Pro Clubes, Pro Clubes. O Sandro Badaró vai ficar louco aqui falando desse jeito, mas enfim. Que mistura agora, faz times mistos, de homens e mulheres. E aí foi uma choradeira, e o Casimiro disse, olha, ainda bem que eu não tenho mais que ganhar dinheiro fazendo FIFA. Não por causa do jogo, não por causa da atualização, mas por causa desses comentários, pelo amor de Deus. E aí um dos comentários era o seguinte, ai, mas na vida real não tem homem e mulher jogando ao mesmo tempo. Aí o Casimiro responde assim, meu irmão, você joga com Pelé. Pelé faleceu. Pelé e Neymar no mesmo time. Isso não acontece na vida real. Pelé e Maradona no mesmo time. Isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer.
na vida real. Então, qual é a dificuldade, né, Renato, de se colocar, de trabalhar com isso e perder essa insegurança de colocar a mulherada no cenário, até de jogo de, gente, videogame. Óbvio que não é vida real, mas a gente tem que dar esses passos e aproximar mesmo esses torneios, né? Porque agora a gente está falando de Copa do Mundo Feminina de futebol, por que a gente trata a masculina de uma forma tão diferente? E digo a gente porque, infelizmente, ainda é da nossa cultura, né? Tô falando, né, por todos nós. É claro que tudo tem um limite, né, Renato? Ô, Carla, esse comentário do Cazé sobre o jogo da FIFA e essa coisa absurda, né, de até em jogos esse machismo aparecer, mostra o quanto que o preconceito e a insegurança, infelizmente, é transversal entre vários grupos que são vítimas desse preconceito, são grupos minorizados. Nós chegamos a conversar aqui na coluna um tempo atrás o quanto que o fato da Disney fazer uma sereia, o personagem de desenho animado, uma sereia que é negra, incomodou um monte de gente. Meu amigo, sereias não existem. Então, esse mesmo modelo aí de preconceito que existe na questão racial, infelizmente ainda permeia também o machismo. Vamos chegar no século XXI, né? Por favor, cria vergonha na cara, aumente a sua segurança e vamos dar um viva aí ao fato do crescimento do futebol feminino. E a gente está realizando hoje uma das maiores Copas do Mundo femininas da história do Brasil, do mundo. Cresce, bebezão, é isso aí. Renato, tem muitas mensagens dos nossos ouvintes, mas infelizmente não vai dar tempo de a gente registrar todas. É um debate importante que a gente tem de ter. Obrigada, viu? Bom fim de semana para você. Um beijo. Até semana que vem. Um beijo a todo mundo. Até a semana que vem. E assistam, deem audiência à maior Copa do Mundo feminina de todos os tempos. Um beijo grande, até a semana que vem. Beijo. Daqui a pouco o Iro Queiroga vem por aqui para atualizar os jogos.